Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículos 1 a 10. Paulo escreve essa carta aos Coríntios para demonstrar que ele é um verdadeiro apóstolo de Jesus, visto que a igreja de Corinto estava preferindo alguns líderes e preterindo o apóstolo Paulo, indicando que ele provavelmente não tinha a autoridade que tinha, mas Paulo recebeu do Senhor uma visita pessoal e foi incumbido de uma missão diferenciada, ou seja, pregar aos gentios. Então Paulo fala dos seus sofrimentos por amor ao Evangelho, o seu desprendimento enquanto apóstolo, e depois ele no capítulo 12 diz assim: se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei às visões e revelações do Senhor. Então, ele estava dizendo assim: se eu tenho que provar para vocês que eu de fato tenho uma credencial apostólica, embora não seja conveniente, eu vou dizer para vocês o que eu recebi do Senhor em termos de revelação da sua palavra. Ele diz: conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Falando da visão que ele teve. E sei que tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. De tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Pois se eu vier a gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas abstenho-me para que ninguém se preocupe comigo mais do que em mim vê ou de mim ouve. E, para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne. E aqui a palavra espinho na carne é como se fosse uma debilidade física. Aliás, é provável que tenha sido uma espécie de cegueira. Vocês se lembram, há pouco tempo eu pregando aqui no livro de Atos, mostrando a conversão do apóstolo Paulo, Saulo, que ao invés de ser o grande orador e pregador nos primeiros dias, ele foi cego. E teve a sua vista recobrada através da visita do discípulo Ananias. E Paulo tinha um amanuense, ou seja, ele ditava suas cartas e alguém escrevia. Uma das cartas ele diz: veja com que grandes letras vos escrevo, cartas aos Gálatas e outras cartas que ele escreve de próprio punho, mas a impressão é que ele tem dificuldade com a escrita, dado sua limitação de visão, então ele escreve com grandes letras. Então esse espinho na carne bem pode ter sido a sua cegueira parcial. Então ele diz: para eu não me gloriar das revelações que eu tenho recebido do Senhor, foi-me dado um espinho na carne. E ele chama de mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disso, ou seja, por causa dessa limitação, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Tanto o espinho na carne, quanto a própria tentação do inimigo em cima daquela limitação. Imagine o apóstolo Paulo, o grande apóstolo, fazendo um pedido de oração para Jesus livrá-lo de uma enfermidade. Qual seria a resposta do Senhor? Todos nós acharíamos assim: Paulo merece, o Senhor vai dizer sim. Mas, olha o verso 9, a resposta de Jesus: então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Para aí. Isso é muito estranho, não é? É um masoquista esse camarada aqui. Como é que alguém pode sentir prazer na fraqueza?
Que tipo de atitude é essa? Quando nós vivemos numa sociedade onde o que mais se busca é alívio, alívio. E a promessa é, pode não existir dor. Dor não existe, morte não existe, doença não existe. Crente, então, esse aí não tem nada disso. Mas olha o que Paulo diz. Eu sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Por quê? Primeiro, porque essas coisas são infligidas sobre o apóstolo Paulo por amor a Cristo. Mas olha a resposta dele para esta indagação de todos nós. Como é que um homem pode sentir prazer nas fraquezas? Paulo diz, porque quando sou o quê? Fraco, então é que sou o quê? Forte. Ou seja, quando eu enfraqueço, quando eu sinto a minha limitação, aí eu estou em condições de ser um dependente de Deus e permitir que o poder de Cristo se manifeste na minha vida. Parece-me que é natural do ser humano, quando ele se fortalece pelo seu próprio braço, pelas suas próprias mãos, aí Deus não tem vez, Cristo não tem vez. Você se torna um autônomo independente total, e o próprio Deus da sua vida, da sua própria cabeça, do seu próprio coração. Paulo pediu, Deus disse, não, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Quando você está fraco, aí o poder de Deus se manifesta, e você encontra fortaleza nele, até que ele traga alívio, alívio que vai trazer glória para o nome dele, não para o simples benefício nosso. Pai, nós queremos te louvar nesta noite, pedimos que o Senhor nos dê entendimento e percepção espiritual para compreendermos mais da tua palavra nesta noite. Obrigado pelo teu povo, Senhor, aqui presente, que deixou o conforto do seu lar e tantos outros atrativos para te adorar e ouvir da tua palavra. Recompensa, Senhor, aqueles que te buscam nesta noite. Mais uma vez nós te pedimos a iluminação do teu Espírito sobre nós, pois o fazemos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Hoje à noite eu quero falar sobre o sofrimento humano. O homem sofre porque ele é punido ou porque ele é disciplinado. Há uma diferença entre punição e disciplina. Punir um erro ou disciplinar uma pessoa é diferente. Há perspectivas diferentes da punição e da disciplina. Mas seria o sofrimento humano uma punição de Deus? Uma disciplina de Deus? Ou talvez, como alguns acham, uma espécie de karma? Você está pagando aqui o que você fez na vida anterior, a sua existência anterior. Não é tão simples explicar por que as pessoas sofrem, não é verdade? Não é tão simples. A própria psicologia, a ciência da psicologia, psicanálise e tantos outros estudos do comportamento humano têm lutado para explicar essa questão do sofrimento. Há uma teoria de Winnicott, de mais ou menos 1945. Ele diz, no entanto, também podemos pensar que ao falar em indivíduos normais do tipo psicótico, ele está falando que aquele indivíduo que desenvolve uma espécie de psicose, ele se refere a pessoas que têm angústias existenciais profundas. E ele diz que essas angústias estão presentes em todos nós e que se manifesta de modo mais veemente naqueles que são chamados de psicóticos, aqueles que saem da realidade. Desta forma, os psicóticos, os loucos, os chamados doidos, que a gente vê por aí, na verdade são emblemáticos, são exemplos de um sofrimento que é comum a toda a humanidade. Alguns enfrentam, outros não enfrentam. Fogem, buscam fuga e refúgio
do sofrimento, na bebida, na loucura e numa vida completamente fora da realidade. Eles têm uma espécie de surto psicótico que os tiram da realidade. Eles passam a achar que são qualquer outra coisa que não eles mesmos. E aí começam a viver totalmente fora da realidade. Essas pessoas, segundo essa teoria, elas são um exemplo de todos nós que sofremos com a angústia deste mundo, das coisas que nos afligem, e alguns fogem da realidade de uma outra forma. Uns são loucos por bebida, outros por droga, outros por álcool, outros por esporte, outros por amor e sexo, outros por trabalho, outros por atividade física. Então, às vezes, vocês tentam sublimar, nós tentamos sublimar o sofrimento a partir de uma atividade que extrapola o normal, a realidade. Mas o que nós queremos buscar, como crentes em Cristo Jesus, é sabedoria para compreendermos o sofrimento da raça humana e o nosso próprio sofrimento enquanto povo de Deus. Aliás, sabedoria é uma das virtudes mais aneladas pelos escritores sagrados. Sabedoria é a capacidade de ver a vida do ponto de vista de Deus. É como se nós não enxergássemos nada e de repente alguém coloca um óculos de Deus e passa a enxergar tudo. Nós somos como crianças que não têm a dimensão correta da realidade e não enxergamos bem todas as coisas. É como uma criança que, a dona Palmira, minha sogra, outro dia estava falando, nós estávamos na mesa ali num momento de conversa, bate-papo, e eu tentando brincar com ela ali, e vovó para lá, vovó para cá. Aí tem uma hora que eu disse uma coisa, ela disse assim: menino, eu te conheço desde que você era pequenininho. Você sabia disso? Eu disse: eu sei, eu conheço bem os seus sapatos e as suas canelas, desde que eu era pequenininho. Porque eu me lembro ainda lá na Rua da Nascente, aquele frio louco, eu com um bonezinho daqueles parecendo do Chaves, no portão, e a dona Palmira passando, né? Porque ela ia para a igreja ou ia evangelizar. Mas o que eu via da dona Palmira, na verdade, eram os sapatos e a canela. Era só o que eu via. A roda de bicicleta, a roda de carro, né? A minha perspectiva era aquela. Eu não tinha muita lembrança da dona Palmira, porque meu ângulo de visão não permitia ver o todo. Vocês imaginam uma criança, por exemplo, indo a um estádio de futebol ou assistindo a uma parada militar? Meu pai sempre me colocou nos seus ombros para que eu pudesse enxergar tudo o que acontecia naquelas paradas militares de 7 de setembro em São Paulo. Eu ainda me lembro. Meu pai me levava a todas elas. Mas quando eu, obviamente, não podia ver quase nada, pequenininho, ele me colocava nos seus ombros, e aí sim eu tinha condições, aliás, eu podia ver um pouco mais da realidade. Sabedoria é a nossa capacidade, não é a capacidade, mas é a capacidade dada por Deus para sermos erguidos por Ele nos seus ombros e a gente conseguir enxergar essa loucura que é a nossa vida. O homem sábio é o homem que consegue ver sua vida, a vida do outro, as circunstâncias sob o ponto de vista de Deus. Outro dia eu fui para um companheiro novo de competição e aconteceu um problema lá no meio da competição e ele disse para mim: rapaz, isso aí está me cheirando azar, não sei, eu acho que a gente começou com o pé esquerdo, sei lá, ele disse uns negócios estranhos. Eu disse: vamos fazer o seguinte, vamos orar, porque pelo que eu sei do meu Deus, Ele está comigo na tristeza e na alegria, na vitória e na derrota. Então é uma perspectiva diferente que eu tenho de Deus. Deus não é só aquele que dá certo quando todos os dados dão exatamente aquilo que você espera. Não é uma questão de sorte e azar. Deus não é sorte, enquanto azar seria uma outra coisa. Não, Deus está comigo todo o tempo. Muda a sua perspectiva. Ele é dono das circunstâncias. Então você precisa aprender como crente em Cristo,
não simplesmente a querer forçar Deus a mudar a sua realidade, ou achar que Deus só está com você quando tudo está bem, para você ter sabedoria e compreender o sofrimento humano. Seres humanos não podem interpretar corretamente os fatos e as circunstâncias da vida enquanto não forem levantados nos ombros do Pai eterno, o Criador de todas as coisas. Porque Ele é que sabe. Ele sabe quem eu sou, como é que funciona a minha vida, como é que é meu coração. Ele conhece as circunstâncias, Ele é dono de todas as coisas. Não cai um fio de cabelo da minha cabeça. Aliás, esses dias caíram um bocado. E a luz parece que faz ficar pior ainda. É aquele corte de R$5. Ó, beleza. Corta tudo. Mas não cai nenhum sem o conhecimento de Deus. Ele sabe. Não cai uma folha de uma árvore sem que Ele saiba exatamente o que está acontecendo. Nenhuma estrela se move, nenhum meteoro, nada se move sem o conhecimento de Deus. Então, olhar a vida do ponto de vista de Deus é uma coisa tremenda. Isto é sabedoria. Enquanto lidamos com coisas que satisfazem o nosso coração, nós não só gostamos do que vemos e recebemos o que vemos, mas reconhecemos, certos ou não, de que Deus está do nosso lado. Sempre é assim. Está dando certo? Rapaz, está uma benção. Está uma benção. Deu errado? Rapaz, está uma maldição. Cuidado. 3 pancadinhas na mesa. Show, Satanás. Aí o cara já começa com aquelas maluquices, né? Para expulsar tudo ao redor. Até Deus estiver por perto. Porque está dando errado, não pode ser Deus. Está dando certo? Aí sim, esse aí é Deus. Mesmo que o certo seja na sua perspectiva, na minha perspectiva. A dificuldade sempre surge quando nos vemos, presta atenção, sozinhos, solitários, quebrados. Tem alguém quebrado aqui? Não precisa levantar a mão. Quando estamos falidos, desprovidos de bens, abandonados pelos homens, pelo marido, pela esposa, pelo filho, pelo pai. Quando estamos machucados por alguém emocionalmente, doentes, fisicamente limitados, chocados com a visita da morte. O ano passado eu perdi minha mãe, 70 anos de idade, saudável, nunca teve uma dor de cabeça. Meu pai faleceu com 49 anos de idade, 3 meses depois da conversão dele, e eu bebezinho na fé. Não vi o meu casamento. Essa hora, é difícil compreender que Deus está do nosso lado, não é verdade? Então logo vão surgindo as dúvidas, né? As perguntas são do tipo assim: por que Deus? Por que você fez isso comigo? Invariavelmente o nosso raciocínio é mais ou menos este: eu não mereço, porque afinal de contas eu sou o apóstolo Paulo. Eu não mereço, porque afinal de contas eu sou Maria. Eu sou crente. Como é que pode uma coisa dessa acontecer comigo? Onde estás, Deus? É outra pergunta, né? Onde você estava nessa hora que isso aconteceu com a minha filha, com meu pai, com minha esposa? Será que eu mereço tal coisa? O que foi que eu fiz? É outra busca. Qual pecado eu cometi? E outros ainda chegam ao ponto de dizer assim: de que valeu a minha fé? Eu me converti e perdi tudo. Imagine o apóstolo Paulo, um homem tão poderoso, tão rico, tão inteligente, acabou sendo levado por alguém cego, acabou na casa dos irmãos, aos quais ele perseguia antes, tendo que mendigar um abrigo, quando ele era o Senhor. O que foi que eu fiz? De que valeu eu ter me convertido? Amados, essa é a hora de subir nos ombros do Pai. De lá, podemos ver o que Ele vê e como Ele vê.
Isaías capítulo 55, verso 8, diz assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Chegou a hora de subir nos ombros do Pai. É hora de olharmos a vida do ponto de vista dele. É hora de olharmos para a sua palavra e tentarmos interpretar a realidade à luz do que a Bíblia diz, do que Deus diz na sua palavra. Hora de subir nos ombros do Pai. E deixe-me dizer uma coisa antes que você se precipite aí no seu pensamento, na conclusão do seu pensamento, do seu raciocínio. Quando você sobe nos ombros do Pai e vê a vida do ponto de vista de Deus, os fatos podem não mudar, mas o seu coração muda. A sua forma de ver muda. A sua forma de reagir e entender a realidade muda. E você é acolhido pelo Pai, amado pelo Pai, se sente seguro no Pai, cria uma nova esperança no seu coração de que as coisas não vão terminar daquele jeito. Mais cedo ou mais tarde o Senhor há de mudar a sua sorte. Mais cedo ou mais tarde o Senhor há de recolher-nos para a glória e nos dar o melhor. E Ele pode nos dar o melhor aqui e agora, se for para a glória do nome dEle. E se não for, a sua graça há de nos bastar. Esta compreensão pode não mudar os fatos, mas mudará o teor das nossas perguntas. Vai nos ajudar a compreender a dimensão do amor de Deus e vai nos fazer descansar na sua soberania. Amém? Hoje nós vamos examinar a palavra de Deus, como já vimos no primeiro texto. Vamos dar uma olhada em João 9, em Jó, no capítulo 1, capítulo 42 e 2 Coríntios 12, que nós já lemos aqui, e deixar que a palavra de Deus nos auxilie na compreensão do propósito de Deus ao permitir o sofrimento na minha vida e o sofrimento na vida daqueles que estão ao meu redor. Eu quero sugerir que você deve focar, olhar para pelo menos 3 áreas de foco. Primeiro, foco na criação. Olhe para a criação. Vamos entender como tudo começou. Segundo, foco na cruz do Calvário. O que é que aconteceu na cruz do Calvário há 2000 anos atrás. Depois, vamos focar no Criador de todas as coisas, que é, acima de tudo, nosso Pai eterno. Vamos focar na criação, vamos focar na cruz e vamos focar no Criador. Vamos focar na criação, no propósito de Deus ao criar todas as coisas. Vamos focar na cruz, o que aconteceu na pessoa de Jesus há 2000 anos atrás. E vamos focar no nosso Criador, o Pai eterno. Vamos começar pela criação. Você sabia que a criação é fruto de um Deus bondoso e justo? Não de um Deus mau? Gênesis 1:31 diz que viu Deus tudo quanto fizera e eis que era muito bom. Tov Maod, muito bom, muito bom. Esse termo é muito gostoso de ler, de ver na Bíblia, quando você vai seguindo. É um termo, é quase uma interjeição. Deveria ter um ponto de exclamação ali, que Deus diz, muito bom. Nota 10 para a criação. No princípio, o homem, então, pôde usufruir de todos os benefícios do Éden. Comunhão contínua com Deus, vida e felicidade plena. Já pensaram, gente? Tudo que nós almejamos ter, Deus deu ao homem no início de todas as coisas. Você pode não acreditar na história de Adão e Eva, mas eu quero só sugerir que todos nós, de uma forma ou de outra, viemos de uma linhagem única. É aquela história de um homem e uma mulher numa ilha, depois de 100 anos, você vai encontrar um bocado de seres humanos lá. Se colocarem 2 homens numa ilha, depois de 100 anos ou 150 anos, você vai encontrar um bocado de ossos. 2 mulheres numa ilha, depois de 150 anos isolados, também vamos encontrar lá ossos secos, tá certo?
E tem alguns que estão querendo constituir família com esse tipo de dupla, que não dá em nada. Antinatural, antinatureza. Porque é óbvio que homem e mulher procriam naturalmente, povoam naturalmente, geram vida naturalmente. Então, nós viemos de uma linhagem única aí atrás. A questão aqui não é falar sobre questões de sexualidade ou de preferência sexual, mas é para dizer que a lógica diz que um país que tinha 100 mil, logo depois vai ter 200 mil, 300 mil, 400 mil, 1 milhão de habitantes e assim por diante. Não porque chegaram mais pessoas, mas porque nasce criança todo o tempo. Então, o Éden foi o início de todas as coisas. E lá no início, Deus deu ao homem, segundo nós temos no relato bíblico, os benefícios da comunhão contínua, da vida, da felicidade plena, de uma árvore da vida e de uma árvore da ciência do bem e do mal. Ali a punição no Éden era uma possibilidade. Dentre tudo que Deus deu para o homem usufruir, ele disse, olha, tem ali uma árvore da ciência do bem e do mal, não coma daquela árvore. No dia que você comer, você morre. Então, o mal era uma possibilidade, não uma realidade. Deus não criou o homem mal ou com uma natureza má em si mesmo. Deus deixou o homem com uma possibilidade. O arbítrio significava que o homem poderia olhar para aquela árvore do conhecimento do bem e do mal e manter-se afastado dela com o conhecimento de que aquilo era transgressão de uma ordem do Criador e que aquilo traria sobre ele morte, desligamento do Criador, autonomia louca que o levaria para um abismo, como nós temos visto hoje. Deus não criou um robô para fazer tudo o que ele queria, só com a possibilidade de fazer o que era certo. Deus não criou um homem mau, só com a possibilidade de fazer o que é errado. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança e deu a ele a autonomia, ou a possibilidade, o arbítrio para escolher entre o bem e o mal. Só que a punição se tornou uma possibilidade, porém o homem rebelou-se contra Deus, foi insubmisso, veio descontentamento no seu coração, não observou o mandamento, tornou-se independente e caracterizou-se por uma pretensão de ser igual ao Criador, e isso trouxe a ele morte, desligamento do Criador. O desligamento, como alguém que tira um ventilador da tomada, desligou da fonte de energia, continua rodando, mas eventualmente vai parar. E o funeral é certo, meu, seu e de todos os seres humanos ao nosso redor. A desobediência trouxe a morte e como consequência o sofrimento. O sofrimento veio como justa forma de punição por esse ser humano que se tornou independente e decidiu virar suas costas para Deus. Gênesis 3,16 diz que a mulher daria luz com dores de parto que seria multiplicada, ou seriam multiplicadas as dores. Gênesis 3,17 diz que haveria maldição sobre a terra, sustento obtido com fadiga, com luta. 3,18 diz que a terra produziria cardos, uma planta espinhosa, e abrolhos, planta da família das zigofiáceas, que chamam de fruto espinhoso, ou seja, é para representar a erva daninha, o fruto que teria que ser arrancado, a erva daninha que atrapalharia a colheita. O homem teria que trabalhar duramente para obter o seu ganho, o seu pão. Marcas da derrota do homem, do julgamento de Deus, onde a vinha do preguiçoso estava cheio de espinhos e urtigas, e como diz em Isaías, as nações pagãs teriam palácios cheios de espinhos, cardos e urtigas. Então, Deus não planejou isso que acontece ao nosso redor, mas o ser humano optou. E se você não acredita na história de Adão e Eva, basta acreditar na sua história, basta acreditar na história da nossa Fortaleza, do nosso Ceará, do nosso Brasil. Olha as opções que nós fazemos. A desobediência levou a raça humana a se submeter a um mundo de homicídios, adultérios
imoralidade, corrupção, desrespeito à pessoa, falta de ética geral, onde o juiz que denuncia o erro morre, onde a testemunha do crime é morta, onde o que rouba às escuras ou às claras permanece no domínio do crime, lá no presídio, nas ruas e no comando do nosso Senado, é ou não é? E você diz assim, ó, impunidade. Mas quando Deus, o Criador, exerce a sua justa e santa justiça sobre os erros que nós cometemos, você não acha que seja um problema de impunidade ou punidade. Você não acha justo. Que lógica é esta? É como aqueles homens que estão falando sobre o fechamento dos bares às 10 horas, 11 horas, a chamada lei seca. Eles decidem isso com um copo de uísque nas mãos. Vamos lançar uma lei aí. Os mesmos que fazem comentários e que condenam lá o pobre não, o cara não é pobre. O bilionário, latifundiário, fazendeiro, está lá enganando o povo, como muitos já enganaram, nunca foram pegos, nunca foram execrados publicamente. São os mesmos que fazem, ao passarem por uma blitz, são os mesmos que fazem em outras instâncias menores, condenando os maiores, injustiça condenando a injustiça, e aí nós vamos caminhando. Quem vai se responsabilizar pelo sofrimento vivido pelas vítimas de Hiroshima, Nagasaki, Vietnã, Malvinas, o Kuwait, a Chechênia, a Bósnia, Kosovo, Caxemir, o Timor-Leste, Bagdá? Quem é que vai se responsabilizar por isso? Quem? As brigas na faixa de Gaza. Ah, é culpa dos judeus. Agora o Hamas e o Fatah se matam. Quem vai se responsabilizar, por exemplo, pelo uso indiscriminado de agrotóxicos e pelos medicamentos que matam, denunciados por institutos como Adolf Lutz? Quem vai se responsabilizar pelos transgênicos? É bom ou não é? Presta ou não presta? Mata ou não mata? Prejudica ou não prejudica? Quem? Pelos alimentos contaminados, pelos agentes cancerígenos que vamos digerindo sem saber, agravado pelo vício de comer mal e viver mal. Deus é culpado disso, gente? Ou é a ganância, o poder, o dinheiro? Quem se responsabilizará pelo desabamento da estação do metrô, ou pela queda do avião da Gol, pelo sucateamento das aeronaves da Força Aérea, ou dos helicópteros da nossa Secretaria de Segurança Pública, que já nem voam mais? Quem vai se responsabilizar pelo derrame de crack nessa cidade? Principalmente às vésperas das grandes festas promovidas por aqueles que dizem que querem promover a saúde pública. O Deus Criador, justo e verdadeiro, não planejou o desastre, queridos. Ele simplesmente deu a mim, a você e ao ser humano o arbítrio, a capacidade de escolher entre a vida e a morte. E como produto da nossa semeadura, estamos colhendo a morte, o erro, a doença. Gálatas 6,7 diz, não vos enganeis, de Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, isso também o quê? Ceifará. Você planta, você colhe. A minha geração dos anos 60 plantou paz, amor e rock and roll. Olha o que é que nós estamos colhendo aí. Violência. Mas enquanto o homem insiste em destruir o planeta e a si próprio, Deus apresenta a solução. Enquanto a maioria da raça humana opta por não aceitar, porque acredita mais em suas próprias soluções e explicações, Deus se apresenta como solução. Mas o resultado, quando o homem rejeita, é o quê? Sofrimento e mais sofrimento. Sofrimento e mais sofrimento. Viver no mundo sem Deus é optar pela irremediável companhia da morte todo o tempo, nos seus vários estágios. Isto é colher sofrimento merecido por todos nós. Ninguém vive para si, ninguém morre para si. Focalizando a criação, Deus não nos criou assim.
Deus se apresenta como escape, misericordiosamente quer nos devolver a vida. Nós optamos todo o tempo pela destruição e cavamos a nossa própria sepultura com nossas incoerências, com nossas injustiças, e assim Deus vai ficando fora dos nossos planos e projetos e haja sofrimento. O mundo vai de mal a pior, enganando e sendo enganado. Vamos focalizar na cruz. O que aconteceu na cruz? Presta atenção agora, é importante o seu acompanhamento, o seu raciocínio no que eu estou dizendo aqui. A cruz eliminou a possibilidade do sofrimento ser apenas uma forma de punição sobre nós. Por quê? Porque Jesus não merecia o sofrimento, ele não pecou. Jesus foi o único que andou entre nós como homem e não pecou, por isso ele não merecia o castigo da morte. Jesus foi o único ser humano em quem não foi achado nenhum dolo, nenhuma mancha, portanto ele não merecia a morte. Mas olha que coisa tremenda, na cruz, Jesus foi punido pelo justo juiz em nosso lugar. Alguém se ofereceu para pagar a fiança do nosso crime. E esse pagamento foi feito com a própria vida de Cristo inocente que não merecia morrer. Entende a lógica? Jesus foi punido em nosso lugar e o mesmo pecado não pode ser punido duas vezes. Se Cristo morreu pelos nossos pecados, então quem está em Cristo não pode ser punido a segunda vez, porque a punição já foi dada ao Filho como consequência do pecado, não dele, mas nosso. Os católicos romanos dizem nas suas missas há anos: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado da mulher, decorado. Mas pouco se entende, porque pouco se estuda na Bíblia o significado dessa palavra. O Cordeiro sem mácula nem mancha foi Cristo Jesus, que recebeu o justo pagamento do meu, do seu, do nosso e do pecado da humanidade. Então, se Deus puniu Jesus pelos nossos pecados, Ele não pode punir de novo, nem a mim, nem a você. Não pode mais haver punição para quem está em Cristo Jesus. Vocês estão lembrados de 1 Coríntios capítulo 15, verso 55, onde está a morte o teu aguilhão? A ideia ali é mais ou menos como uma abelha que só pode dar uma ferroada por vez. A abelha, quando ela ferrou alguém, quando ela dá aquela picada, aquela ferroada, depois ela não tem mais para dar. Aí tem que esperar, porque não vai acontecer de novo. Só tem uma bala, só tem uma flecha. Quando Deus, pense em todos nós aqui como se estivéssemos numa prisão, e que a nossa condenação por um pecado fosse cadeira elétrica. E todos nós iríamos entrar na fileirinha. Então não adianta, por exemplo, essa história de que o santo intercede pelo santo, que intercede pelo santo, essa história ridícula, por exemplo, de achar que nós estamos aqui todos presos, todos prestes ao dia da condenação na cadeira elétrica, porque o justo pagamento do nosso pecado é a morte, então nós estamos aqui todos esperando o dia da sentença. Vai você, vai você, vai você. Olha que ridículo se alguém se levantar aqui para dizer: senhor juiz, eu ofereço a minha vida no lugar daquela irmã ali. O juiz vai dizer: como é que você pode fazer isso? Se você também tem condenação, não pode. Não tem condição de uma injusta morrer por outra injusta, não tem isso. Nenhum homem pode pagar pelo outro homem quando ele mesmo já tem que pagar pelos seus próprios erros e pecados, não tem como. Por isso Deus, de uma forma maravilhosa, permite que entre os seres humanos nasça de uma mulher virgem, Maria,
Cristo Jesus, homem, filho de carpinteiro, que viveu entre nós, se submeteu a viver como humano, resistiu a todo tipo de tentação, ele não teve pecado, ele foi diferente em tudo, ele falou coisas maravilhosas, fez milagres tremendos, mas o maior de todos os milagres de Jesus foi que ele em tudo foi tentado, mas sem pecado. Então ele se levantou no meio da congregação e disse: ó justo juiz, eu ofereço a minha vida em favor de todos esses. Agora, gente, olha o drama. Olha o drama. Deus, o justo juiz, é nada mais, nada menos do que o pai deste que se ofereceu. Então, naquele momento, ele teve que dizer: meu filho, eu vou ter que te punir se você está se oferecendo por eles. E o pai, na cadeira do juiz, condenando toda a raça humana, decide punir o filho. Por isso vocês vão entender o que Jesus fez na cruz do Calvário, quando disse: Eli, Eli, lama sabachthani. Ele disse: Deus meu, por que me desamparaste? Porque naquela hora de terrível sofrimento, de alguém que estava levando sobre si uma culpa que não era dele, naquele momento em que a punição dos nossos pecados recaiu sobre Jesus, o Pai virou as costas, agiu como santo e justo juiz, para não mais precisar condenar nenhum de nós que está em Cristo Jesus. Deu para entender? Amém. O Evangelho é só isso. Ai, se deixassem de complicar o Evangelho. Porque o que se prega por aí é que você errou, mas também você paga, você faz boa obra, você compra a sua salvação, você reza, você pode rezar Pai Nosso, Ave Maria, o terço para mulher, o terço para homem, você vem para a igreja, vem para a oração, você canta aleluia, você dá o dízimo. E os evangélicos e os não evangélicos estão sempre vendendo tem que vender uma coisa aí para você se dar bem e poder pagar o que você está devendo. Na época da construção do Vaticano lá, era as simonetas lá, né? O pagamento das indulgências, né? Joga a moeda, a hora que fizer, sai do purgatório e vai para o céu, pronto. Alguém paga, faça 40 missas, 50 missas, 60 missas, 1000 missas, porque você faz por ele e vai dar tudo certo. Morreu, vamos fazer alguma coisa, a missa de 7º dia, em sufrágio da alma, ou seja, são vocês tentando resolver o problema de vocês mesmos, um pecador tentando pagar pelo outro, não vale absolutamente nada, isso não passa de exploração religiosa, de evangélico, não evangélico, quem quer que pregue qualquer coisa baseada no esforço e no mérito humano, porque só Jesus merecia não morrer, e só Jesus pagou o preço do pecado, e o sangue de Jesus é suficiente para nos cobrir e nos fazer pensar: Senhor, eu não mereço nada, mas obrigado pela tua graça, obrigado pelo teu favor, obrigado pela tua misericórdia, obrigado pelo teu perdão. Eu não mereço, mas eu recebo. Amém. Glória a Deus. Focalizando na cruz, Jesus foi punido em nosso lugar, e o mesmo pecado não pode ser punido 2 vezes, como eu disse. Isaías 53:5 diz que ele foi traspassado, moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Romanos 5:1 diz que justificados, pois mediante a fé temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 João 1:9 diz que o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Neste caso, nossos pecados passados, presentes e futuros estão plenamente perdoados diante de Deus, e a morte já não serve como punição, mas como início de uma nova vida na presença de Jesus. E nosso questionamento é: mas aí, Senhor, a gente merece ou não merece o sofrimento? Primeiro, uma lição de humildade. O que de fato merecíamos era a morte. Você está vivo, meu irmão? Então dê graças a Deus. Outra coisa é a lição de fé. O que de fato recebemos dele foi perdão absoluto. Em Cristo fomos absolvidos da culpa e do sofrimento da condenação que Deus Pai, na sua justiça, fez recair sobre o Filho na cruz. Mas a pergunta é: se Deus não pune o pecado 2 vezes, por que você sofre, meu irmão?
Eu quero sugerir o seguinte: primeiro, que nós sofremos como consequência natural dos erros que nós cometemos aqui e agora. Por exemplo, avançar o sinal vermelho pode dar em quê? Carro batido ou multa. Vai culpar Deus por isso? Não, Jesus morreu na cruz por mim, vou passar todos os sinais vermelhos de Fortaleza. O Detran vai... Ora, você brinca com sexo, com drogas, e vem perguntar por que é que você está com HIV? Ou por que nasceu aquele menino que você nunca desejou? Lá fora. Hã? Você come mal, dorme mal, e fica dizendo que não merece o que você está passando? Brincar com sexo pode dar em AIDS. Não observar a distância, por exemplo, da tela da televisão pode causar danos à sua saúde. Sabia disso? Então, o que é que nós temos? Nenhuma condenação. A morte não tem mais poder sobre nós. Nós não vamos perecer no caixão, num dos cemitérios de Fortaleza. Jesus Cristo garantiu que um dia nós ressuscitaremos com Ele. E a nossa morte é passagem para a vida eterna. Glória a Deus. Nós temos a certeza de que Deus já nos puniu em Cristo e nos absolveu nele, para não mais sofrermos a punição pelos nossos pecados. Aquele que não cometeu pecado, 2 Coríntios 5, 21, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, Romanos 8, 1. Então não existe karma, não existe merecimento ou justiça humana, só misericórdia e abundante graça de Deus, que é bom e justo. Então, por que o crente sofre? Focalizamos na cruz, focalizamos na criação, agora vamos focalizar no Criador, no nosso Pai. Amados, presta atenção. Quando nós cremos em Jesus Cristo, o Filho de Deus, nós nos tornamos filhos por adoção. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Não recebeste o espírito de escravidão para viveres outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseado no qual clamamos, Abba, Pai. Nesse caso, o que é que nós temos? Atenção aí. Temos um pai perfeito, temos um filho perfeito, e temos agora filhos adotivos, cheios de imperfeições. Tá certo? Então, olha o que acontece. Nós temos aqui na nossa igreja o exemplo do Cameron e a Diane, que adotaram duas menininhas, Giovanna e Cassiana. Temos o caso do Nelson, que adotou a Rebequinha, tá certo? Só que as duas famílias, ambas famílias, pegaram essas crianças pequenininhas, né? Então isso é bom, né? É complicado. O negócio de adotar não é fácil, não. É preciso muito amor e muita misericórdia, não é verdade? Tem alguém aqui que é filho adotivo? Eu não estou vendo. Ah, tem ali. Olha lá, que legal. Aliás, biblicamente falando, vocês todos teriam que levantar a mão. Mas eu estou entendendo, vocês são filhos adotivos. Uma coisa é você pegar, atenção, vamos pegar um menininho bonitinho, olho saudável, feito no laboratório, bichinho. É raça pura, não tem doencinha nem nada, tudo controladinho, né? Olha aqui, filho do Brad Pitt com a, sei lá. Outra coisa é você dar um pulo ali no Projeto Graça, falar com o João Batista e dizer, João, eu quero aquele menino. Outro dia foi uma voluntária lá no Projeto Graça, depois de muitos anos, pela primeira vez, a pobre da voluntária ia entrando, foi assaltada lá no beco. Pum. Aí chegou, fui assaltada, João Batista, não tem problema não, meu irmão. Acho que eu resolvo. Aí o João foi lá, conversou com a gangue de um lado, a gangue do outro, e diz, olha, eu sou João Batista, filho de Deus, filho do Deus vivo, sou do Projeto Graça, e vocês assaltaram aí
uma voluntária do Projeto Graça. E eu quero tudo de volta daqui 1 hora. E eu e meu Deus vamos ficar zangados se vocês não fizerem isso. Diz que depois de uns 20 minutos, sei lá, meia hora, veio a bolsa. Aí ele voltou lá e disse, o negócio não está completo, estou começando a ficar zangado e meu Deus também. Aí depois, com 40 minutos, veio o celular, devolveram tudo. Agora, quem gostaria de adotar um desses meninos aí? Para amanhã, começar na sua casa, amanhã. Um desses caras tem aqueles bonezinhos assim, aqueles que eu já dei busca de arma aqui. Aquele abraço, busca de arma, né? Ô, meu querido. Um dia aconteceu um aqui, o menino era de um projeto aí. Ele, aliás, mora na beira-mar, num daqueles canos que sai do esgoto, ele mora lá. E ele veio me cumprimentar, ele veio descendo ali, eu disse, Ih, Senhor, quem é? Aí ele chegou perto, quando chegou perto, eu dei logo um abraço e logo... Aí eu falei para ele, tá limpo, estou limpo pelo sangue de Jesus, eu acho que você também está limpo, bora conversar. Depois me disseram que era um dos projetos nossos aí, né? Alguém gostaria de adotar um desses aí? Fogueira, não é não? Por que é difícil adotar um menino adolescente, viciado em crack, pertencente a gangue, acostumado a andar com um revólver, que pratica assalto? Por que ninguém quer adotar um bichinho desse? Porque dá. Se o pequenininho que você começa do zero dá trabalho, imagine um adolescente. Alguém está afim de fazer isso? Queridos, foi isso exatamente o que Deus fez comigo e com você. Deus Pai tinha um filho perfeito. Mas o filho perfeito foi entregue na cruz para que adolescentes, doentes, imperfeitos, bandidos, pecadores, mentirosos, prostitutas, pudessem ser adotados na família de Deus. Vem como você está, vem. Eu te adoto, eu te chamo de filho. Agora você pode me chamar de pai, você pode subir nos meus ombros e eu vou te ensinar. E o meu grande alvo é te transformar à imagem do meu filho perfeito. Glória a Deus, né? Oh, Senhor! Agora, meu irmão, então entenda só uma coisa, presta atenção agora, se você gravar isso aqui, pronto, acabou, não precisa mais nada. Vou passar aqui uma semana só meditando nisso. O crente em Cristo Jesus, ele não sofre como punição divina. O sofrimento na minha vida e na sua vida tem a ver com disciplina de Deus, porque Ele sabe que nós não prestamos. João Batista está aqui? Está não? Vem cá, João, corre. Cadê tu? Sobe aqui, macho. Está lembrando desse cara aqui? Quando é que você chegou na IBC mesmo? No ano, dia 21 de agosto de 88. O que é que você veio fazer no culto? Eu vim, achava que os crentes eram tudo trouxa e eu vinha fazer uma fano. Acabou se convertendo, né? 41 internamentos em hospitais. 42 internamente no hospital psiquiátrico. Tinha botado fogo na casa dele. Esse camarada tem o pé todo quebrado, pisado por uma carreta, o braço todo cheio de cicatriz. 6 tentativas de suicídio, os dedos da mão tortos, né, João? E aí, eu dei um abraço nesse camarada e disse, rapaz, esse cara precisa passar por um... Ele aceitou Jesus como Senhor e Salvador.
ele foi liberto de toda a condenação, não havia mais condenação sobre ele, mas nós tínhamos que adotar esse menino como família, como igreja. Aí eu levei o João lá para o Manibura. Eu disse, cara, você vai ficar aí, eu vou trazer comida para você, e você vai ficar aí tirando tiririca desse campo aí. Pedra para lá, pedra para cá, tirando tiririca. E eu me lembro que eu fui alguns dias lá, esse cara estava na fissura. Você lembra, João? Como era aquele negócio? Uma vontade de fumar um, né? E eu me lembro como você disse assim, João, aguarda aí que eu vou fumar contigo. Aí chegou lá no Parque Manibura e me abraçou e ganhou um bom tempo comigo e não aconteceu o que eu estava imaginando. Porque O bicho estava trabalhando com uma raiva. Ele disse que várias vezes ele disse que ia me pegar, ele ia me matar. E um dia que ele disse, cara, estou na fissura, eu vou fumar, eu estou saindo, eu vou desistir de tudo. Ele disse, não, eu disse para ele, peraí que eu vou fumar com você aí, peraí. Não saia não, nós vamos juntos. Aí o João chegou lá e foi papo, conversa, e a raiva, a ira no coração, né? Porque aquilo era submeter o João a um sofrimento. Para ele era um sofrimento. Mas aos nossos olhos era disciplina. E quantas vezes João, com a sua vida financeira atrapalhada, nós tivemos que sentar pegando o inventário de todas as dívidas. Lembra, João? Verdade. 18 lojas. 18 lojas. Dívida em 18 lojas. Limpou cada uma, não foi, João? Não devo nada a ninguém, só a Deus. Mas isso não vem sem sofrimento. Pode ir, João, pode ir. Depois você conta mais, diga. Tá legal, beleza. Então, o sofrimento na vida do crente é um instrumento que Deus tem para o aperfeiçoamento do crente. Então, em nome de Jesus, quando você sentir que algo não está certo na sua vida, não se assuste. Você ainda está sendo carregado pelo Pai eterno. E como Ele sabe que você é um adolescente, uma adolescente adotada, cheio de limitações, imperfeições e que precisa ser aperfeiçoada na caminhada, Ele vai usar a ferramenta certa para te aperfeiçoar. Deus Pai planejou o que somos, não o que nos tornamos. Ele mesmo sabe o que precisamos ser. Nós somos o barro nas mãos do oleiro, Isaías 64:8. Somos madeira bruta nas mãos do escultor. Somos pedra bruta nas mãos do lapidador. Eu não saberia o que fazer com esses materiais, mas o escultor sim. Eu vi algumas esculturas agora lá no aeroporto em Recife. Me impressionaram o trabalho feito com material bem artesanal, bem simples. Mas vocês imaginam, por exemplo, uma obra que é lapidada, feita, esculpida numa pedra e que tem que ser trabalhada, batida, quebrada, até que aquilo que está na mente do escultor seja formado. Deus olha para mim e para você. E na semana que vem eu vou trabalhar os 3 exemplos que eu citei no início, a gente vai dar continuidade. Mas eu quero que você saia daqui com esse sentimento. Deus olha para mim e para você como pedras brutas. Nós temos muito que aprender de Deus. Mas Deus fala pela palavra e você, tudo bem, entra por aqui, sai por aqui. Deus fala pela palavra e você, não, tá bom, isso aí eu já sei, entra por aqui, sai por aqui. Deus disse, vai para lá. Você, não, isso aí é muito complicado. Deixa eu ir por aqui que é mais fácil. Então, o que é que Ele faz?
Ele usa o sofrimento como ferramenta para te trazer de volta para Ele, te colocar no caminho. Porque o grande alvo dele, quando ele olha para mim e para você como pedras brutas, ele nos vê sendo formados à imagem de Jesus. Então, para que o meu caráter, o seu caráter, seja moldado ao caráter de Cristo, ele usa a talhadeira, ele usa o martelo. Ele usa a marreta quando precisa, ou o martelinho, quando você tem o coração um pouco mais sensível. Então, antes de questionar o porquê e tentar descobrir o porquê eu não mereço, ou ter esse senso de autojustiça e de não merecimento do sofrimento, pergunte assim: Deus, o que é que tu queres aperfeiçoar na minha vida? O que é que eu preciso aprender? Eu acho incrível que às vezes você tem um amigo, um parente, um patrão, um camarada é crica, ele pega no seu pé, ele está em cima de você, você se irrita, e eu não acredito que você fez um negócio desse comigo, e aí eu penso o seguinte, ó, ele é aquele calo no sapato, aquela pedra no sapato que Deus está colocando em você, para você exercer paciência, misericórdia, perdão, domínio próprio. E é possível que aquele indivíduo nunca mude, mas a sua perspectiva pode mudar em Cristo Jesus. Se você reagir como Deus quer, se você orar ao invés de brigar, se você buscar a justiça divina ao invés da sua própria justiça, você pode ver Faraó se dobrando aos seus pés. Como José. Como José. Paciência, meu irmão. Deus está trabalhando na sua vida. Você é um adolescente cheio de imperfeições. Aliás, a sua mulher sabe disso. Seu marido também. Seus filhos sabem. Seus pais sabem. Ah, como sabem. Mas Deus sabe muito mais. Vamos orar ao Senhor?